Fala galera, mais um podcast Novo Mundo, gravado diretamente deste automóvel que vocês não conhecem. E é isso. E vamos que caralho, que bosta, esqueci na merda da água. Mas agora vai sem água mesmo. Tem que sentir um pouquinho de dor na garganta pra lembrar, pra deixar de ser burro. E quando for fazer as coisas, lembrar, às vezes você precisa castigar um pouco o seu cérebro pra ele entender que ele não pode ser burro. Antigamente, o bom da seleção natural era isso. A seleção natural era uma forma de, quer saber, isso aqui é burro, deixa ele ser devorado, já era, entendeu? A massa cinzenta faltou, então que sirva de alimento, foda-se. Aí hoje não tem, hoje não é selvagem, aí criam uns caras burros, assim, que esquece as coisas, não consegue lembrar. Fica tudo pela metade, entendeu? Antigamente não tinha isso. Se você fosse burro, você morria, acabou. Mas voltando ao tópico principal, nesse podcast eu quero falar do livro que, na minha visão, foi um dos que eu acho que mais mudou a minha mentalidade e a forma como eu enxergo. Putz, não vai, eu vou ter que pegar uma água, cara, senão não vai, a garganta vai ficar seca, que bosta. Pronto, peguei a bosta da água, agora dá no ar. Eu não ia pegar, eu ia me castigar, mas aí isso ia comprometer a qualidade do podcast, então eu resolvi pegar a bosta da água e fazer um negócio um pouco melhor. Então tá aqui a água e agora dá pra continuar. Tá meio vazio a garrafa, porque se eu beber muito aí vem outro problema que é a vontade de mijar. Como eu gravo num carro, não gravo num quarto com suíte, uma sala com banheiro. Então é melhor ficar evitando ficar com a bexiga cheia também, né? Mas vamos que vamos. E esse podcast eu quero falar dos livros que, na minha visão, eu acho que foi o que mais mudou a minha forma de. Mais mudou a minha mentalidade, digamos assim. Que foi o livro Memórias do Subsolo, de Fyodor Dostoiévski. Eu não gosto. É foda falar de literatura porque geralmente é chato. Eu não sei porquê, mas é meio chato. Se bem que ultimamente tem uns caras que eles explicam com a literatura muitas coisas e é legal. É legal, eu gosto de ver e é um conteúdo palatável para a maioria das pessoas. O pessoal está aprendendo a conversar sobre literatura de uma forma mais interessante. Então eu vou tentar fazer isso, tentar conversar de uma forma mais humana, porque a literatura, acho que é o problema dela é que as pessoas, até um tempo atrás, era muito floreado, era muito, eles prestavam muita atenção em detalhes, em formas e não no principal, e isso que na verdade torna a literatura meio não repulsiva, mas chata para algumas pessoas, que é essa questão de você essa questão de você fazer o negócio, de ser muito floreado, muito floreado. Quanto mais antiga é a literatura, mais ela tende a ser floreada, uma linguagem mais rebuscada. E isso fica chato, é chato. A grande verdade é que é essa, é chato. E daí você quer ir direto no ponto central e daí fica aquela floreação. E daí resolve falar do lugar, e resolve falar da árvore, e daí resolve falar da pata do cachorro, para depois entrar no ponto central. E na verdade eu não julgo os caras por fazer isso, porque eles faziam em parte isso porque naquela época era pago por palavras, se não me engano. Ou seja, quanto mais groselha você colocava lá, mais dinheiro você ganhava. Então, por mais que às vezes os caras tivessem uma ideia em um ponto central, eles eles floreavam de propósito para ganhar mais dinheiro. Se bem que tinha uns caras que já eram aristocrata, ou seja, os caras aristocrata naquela época era o cara que era rico e vivia de aristocrata naquela época. Significava além de ter um bom intelecto, basicamente
viver de renda, só que e uma renda boa, tipo, equivalente a viver de renda como se a sua renda passiva fosse 20 mil reais hoje, coisa assim. E só que isso aí sem naquela época não era poupança, não era criptomoeda, era terra arrendada, se não me engano. Tipo, era tipo alugar, só que em vez de alugar uma casa, alugava um pedaço de terra e daí ganhava por isso. Acho que era mais ou menos assim, eu não sei. Mas enfim, tinha muito escritor que eles não precisavam, eles escreviam por prazer e amor à arte, não porque eles precisavam escrever. Ou escreviam por ego também. Então também não dá para usar isso muito como desculpa. Porque quem mais floreava nos livros era justamente quem não precisava florear, quem não precisava ganhar mais. Tinha muito cara que, tá, mas chega, eu não vou entrar nesse assunto, chato, chato, isso por si só já é chato. Tá vendo porque é chato literatura? Essas picuinhas que deixa chato. Mas eu vou direto ao assunto do livro e eu vou tentar não dar nenhum, não contar o livro inteiro aqui, mas eu acho que eu acho que vai ser inevitável acabar contando, não vai ter jeito. Mas eu vou tentar me ater mais ao impacto que o livro me deu. E a questão é que quando eu li esse livro, primeiro ele me fez, não vai ter jeito, eu vou ter que contar o que acontece no livro, porque senão eu não vou conseguir ir tão fundo quanto eu quero na reflexão. Quando eu comecei a ler o livro, o personagem, quando ele foi relatando as coisas que aconteciam, as humilhações que ele foi passando ao longo do livro, eu fui me identificando de certa forma e quando eu terminei o livro, eu senti uma certa identificação e um sentimento do tipo, caralho, tinha gente antigamente que era meio que nem eu. Tinha gente que se fudia dessa forma antigamente. Porque o livro ele relata, é um livro pequeno, mas ele relata 3 causos, e nesses causos, basicamente ele é um inepto social e ele faz uma merda atrás da outra. Só que não é nenhuma merda financeira, nenhum crime, não é algo nesse gênero, como são nos outros livros do Dostoiévski, que é uma coisa mais pesada. Só que são umas gafes sociais que, por mais que não sejam graves, de um ponto de vista mais sério, elas são muito. É um tipo de coisa que faz você sentir uma vergonha alheia terrível, entendeu? Ainda mais se você se identifica de alguma forma com o personagem. E talvez seja um personagem que foi feito para ser identificado. Foi feito para ao mesmo tempo você olhar e pensar: eu não sou que nem esse cara, mas ao mesmo tempo pensar: eu podia ser que nem ele. Talvez, não sei. Mas a minha primeira impressão do livro foi meio que, nossa, me identifiquei com o personagem. Existia gente assim nessa época e ficou por isso mesmo. Porque a primeira parte do livro, ela foi muito densa e muito abstrata, que é uma parte onde ele fala sobre a razão e sobre a ação. Aí ele fala do homem de ação, e eu interpretei isso como se fosse o descolado. Ele fala o homem de ação, que é o homem que não pensa muito, que ele só age. E querendo ou não, basicamente é o cara do é só chegar, né? O cara que ele só age, não precisa pensar muito, só vai lá e faz e as coisas acabam dando certo, no fim das contas. E daí tem o homem do subsolo, que no caso dele, o cara que fica pensando, mas fica pensando tanto que acaba não agindo e não fazendo nada. E falando, eu vou dar uns exemplos enfadonhos para tornar o negócio mais dinâmico, mais divertido, para não ficar um podcast completamente chato. Chato ele vai ser inevitável, mas para ficar minimamente decente, pelo menos. E basicamente, quando ele faz isso, basicamente o homem do subsolo seria o cara que ele fica tanto tempo pensando que ele não age. E daí ele, ele, por exemplo, ele dá um exemplo no livro, que é o cara que fica pensando na causa dele estar fazendo aquilo, e depois ele fica pensando na causa. Enfim, basicamente o cara pensa tanto que aquilo paralisa ele. Por exemplo, sei lá, o cara quer chegar numa mulher,
Aí ele pensa, ai, mas será que ela vai? Ai, mas não sei. Ai, mas não sei. Aí um cara, às vezes parecido com ele, chega nela só no modo foda-se e pega ela. E ele fica, caralho, podia ter pegado ela, não peguei. Porque o cara, em vez de ele agir, ele ficou pensando demais. E aí ele faz essa divisão entre o cara que é inteligente, mas não tem coragem de agir, e o cara que tem coragem de agir justamente por não pensar nas consequências. Por não pensar, ele não tem medo, e por não ter medo, ele acaba agindo. E isso me fez. Isso foi mudando bastante a minha forma de ver o mundo, porque eu caí naquele meme. Não sei se pode se dizer um meme, mas é naquela fábula, digamos assim, de que não, tem caras aí que tem pessoas aí que estão se dando bem agora. Eu não falo nem caras, falo pessoas no geral, que estão se dando bem agora, mas é você aí, você vai ficar quietinho no seu canto estudando e lá na frente daí você que vai vencer. E eu meio que caí nesse conto e também não quero colocar culpa também, eu só caí, cara. Foi um conto que, querendo ou não, é sim contado no colégio. Eu fui um cara que caiu porque é o famoso COP, né? Eu não era, na verdade, eu nem era um cara tão estudioso, não ia bem, mas o simples fato de eu ficar mais tempo estudando ou achar que estava me esforçando mais, ou simplesmente por socializar menos, eu achava que isso era algum sinônimo de sucesso. E esse livro, nesse quesito, ele foi meio que um soco no estômago, porque ele foi bem naquele ponto do cara que ele é um fracassado na vida, ele não consegue se encontrar, ele não consegue realmente fazer alguma coisa significativa, mas para ele lidar melhor com isso, ele fica falando para si mesmo, não, é que na verdade eu sou inteligente e enquanto esses caras, esses descolados, vamos dizer assim, estão festando, eu estou estudando porque eu sou melhor do que eles, porque eu sou mais inteligente, quando na verdade, às vezes o cara simplesmente está fazendo isso não porque ele é mais inteligente, mas porque se ele pudesse, ele ia fazer exatamente o que esses caras estão fazendo, esses descolados estão fazendo. Mas ele não sabe, ele tem medo, ele não consegue. Então ele usa a intelectualidade dele como uma forma de lidar com essa situação. Isso foi meio que um soco no estômago, porque na época eu ainda estava nessa matrix, digamos assim. Vamos chamar isso de matrix escolar, matrix intelectual, ou coisa do tipo. Eu estava nessa ilusão de que enquanto eles curtem agora, eu vou curtir depois. E na verdade, isso não é completamente mentira, só que o problema é que isso não é completamente verdade também, entende? E não só não é completamente verdade, como apesar de realmente ter uma breve maioria de pessoas que, assim, você vai tender a se dar melhor na vida se você for estudioso e dedicado, e às vezes até ficar um tempo mais recluso estudando, mas isso por si só não vai fazer você ser melhor do que ninguém. E eu tinha essa crença em mim que não, porque eu tô aqui, tô quieto no meu canto estudando, então eu sou melhor do que aquelas pessoas, que elas só fazem bagunça e ficam festando e não sei o quê. Só que não era algo assim explícito, entendeu? Era mais algo implícito que estava no meu subconsciente. Não é algo que eu ia falar para alguém, não é algo que eu nem admitia para mim mesmo. Mas ao ler aquele livro, e quando eu me identifiquei muitas vezes com aquele personagem, aí eu percebi que no fundo eu pensava dessa forma. Só que eu não percebia que eu pensava, e esse livro ele me fez perceber isso. Porque a ideia do autor com esse livro é mostrar que não adianta você ser um cara, não é nem se achar, é ser um cara muito inteligente, que tem raciocínios super elaborados. Não adianta nada. Isso não vai por si só fazer você vencer na vida, e isso por si só não vai fazer você ganhar nada.
Isso por si só não vai fazer você ter nem sequer respeito por si mesmo, porque ele não tinha nem respeito nem amor por si mesmo. Então, nem ser inteligente por si só não vai fazer você vencer na vida. E acho que essa foi em tese a red pill, vamos dizer assim. Foi o ponto de inflexão, vou falar assim, que fica mais bonito. Vamos português. Esse negócio de colocar termo em inglês em, no meio de um papo em português é cringe, né? É cringe, né? É, é chato, né? Então vamos falar ponto de inflexão. Eu esqueci o que eu estava falando. Mas o ponto de inflexão foi perceber que a inteligência por si só não vai ser intelectualizado, estudioso. Não é nem inteligente, estudioso. Não vai te proporcionar nada. É só um pontinho a mais. Porque existia, eu não sei se hoje ainda existe, mas aquela ideia de que quem era mais festeiro e estava aproveitando a vida, no futuro ia pagar. Até nos filmes isso acontecia. Tipo, o descolado no ensino médio, ele no futuro ele ia se fuder e o nerdão que ia se dar bem. Tinha esse mito, digamos assim. Só que o tempo passou e não foi bem isso que aconteceu. Às vezes, o nerdão, ele realmente consegue se dar bem na vida, financeiramente, só que o emocional do cara e o psicológico não acompanham o desenvolvimento intelectual financeiro. Então o que acontece? O cara se dá bem, só que a primeira novinha oportunista que aparece, o cara se fode bonito. E às vezes essa novinha dá um golpe no cara e vai gastar o dinheiro com quem? Com o cara que fazia bagunça no colégio. E passou 10 anos e adivinha? O cara continua fazendo o sucesso dele, o cara continua se dando bem com mulher e essas coisas. O cara pode financeiramente, intelectualmente não ser um lá essas coisas, mas ele pode tranquilamente ainda continuar se dando bem no que ele se dava bem no colégio. E às vezes coisas que você queria se dar bem e você não se dá bem. Mas o ponto principal desse livro que me abriu os olhos é esse conceito que você pode tranquilamente ser as duas coisas. Você pode ser bonito, bem relacionado e inteligente, da mesma forma que você pode ser feio, burro e antissocial. Entendeu? Não é só, porque eu tinha esse mito na minha cabeça e a impressão que eu tinha é que isso era meio que espalhado por todo mundo. Essa questão de que se você quanto mais inteligente você é, naturalmente, você obrigatoriamente vai ser mais antissocial e na verdade até um pouco mais feio, e se você é bonito e extrovertido, obrigatoriamente você vai ser burro e você vai mal no colégio. E talvez você, um cara extrovertido, uma pessoa extrovertida, ela realmente vá mais mal no colégio, mas não porque ela é mais burra, é só porque a inteligência dela funciona de uma forma diferente. Só que eu, como um cara introvertido, orgulhoso e, na minha visão na época, inteligente, digamos assim, intelectualizado, eu caí no mito, eu pensava, não, esse cara aí, extrovertido, bonito, não, obviamente ele é muito burro. E aí eu já estava vendo esses exemplos na vida real, mas eu meio que, sabe quando você tem aquela memória seletiva? Que você escolhe só os casos que vão de acordo, vão a favor das suas crenças. Eu meio que estava fazendo isso. E esse livro, ele meio que mostrou de uma forma teórica e intelectual essa merda que eu tô falando aqui, que às vezes que isso. Só que o livro, ele conseguiu fazer isso, ele não mostrou o cara do livro, que era o descoladão, ele realmente era um descolado. Não que era burro, mas ele era um descolado padrão, assim, de, como no próprio livro fala, mentalidade rasa, digamos assim. Não necessariamente burro, mas impulsivo, não muito intelectual. E, e mesmo assim o livro ele faz questão de esfregar na sua cara o quanto esse cara estava se dando melhor, se deu melhor na vida do que o homem do subsolo. Ele tinha uma posição muito melhor, ele era dono de terras e o homem do subsolo era só um funcionário público e ganhava muito pouco. E, e o livro ele esfrega isso na sua cara de uma forma muito brutal.
E o próprio personagem, o próprio protagonista, em vários momentos, ele tem até um momento do livro que ele tenta, enquanto ele vai refletindo sobre essas memórias, ele vai, não, enquanto o autor ele vai narrando o pensamento do personagem, ele mesmo vai mostrando que em algumas partes ele tenta falar, não ele se deu bem na vida, mas ele engordou um pouco, ele ficou meio feio, ele não é tão bonito quanto era antes. Ou seja, ele ainda tenta, ele precisa saber que de alguma forma o cara se deu um pouquinho mal na vida para ele se sentir bem consigo mesmo, porque ele não consegue aceitar que o cara simplesmente venceu na vida mais do que ele. Mesmo que em tese ele fosse mais inteligente que o cara. Porque ele era. Ele era. O livro fala isso, ele tipo tirava as melhores notas e por isso e tudo mais. Só que isso não fez ele vencer na vida e não fez ele nem sequer ser bem relacionado. Então o livro ele dá esse soco no estômago no sentido de, se você acha inteligentinho, então você é espertão. O livro ele mostra isso, mas ele faz questão de mostrar que foda-se. Você é o espertão, no fim das contas, foda-se. Se você acha que isso vai fazer você vencer na vida, você pensou errado. Você caiu na pegadinha do malandro. Não é assim que as coisas funcionam. E o fato do livro ter sido escrito há 150 anos atrás, mais de 150 anos atrás, só torna tudo isso muito mais brutal, porque não é como se fosse um livro escrito em 2019, que daí você podia dar aquela copada básica lá, não, é que o livro foi escrito há pouco tempo, o cara ele só quer causar impacto, então ele está mostrando uma forma diferente de ver as coisas. Mas não, o livro ele foi escrito há mais de 100 anos atrás, então é um pensamento que você vê hoje, que realmente é verdade, e já estava sendo criado um livro, fizeram uma história para te explicar isso. Então não tem muito o que fazer. É um livro que é um soco no estômago nesse aspecto. Principalmente para quem é metido a inteligentão e acha que só por isso vai. Acha que só. É engraçado que pessoas metidas a inteligente, a intelectuais, como eu fui até uma certa parte da minha vida, elas adoram menosprezar quem é muito bonito. E eu era assim, só que eu não era. Esse é o problema, não era explicitamente assim. Tinha um lado no meu subconsciente quem era assim, só que eu não era assim completamente, entendeu? No meu subconsciente tinha um lado meu que era assim. Só que eu não era algo que eu me permitisse admitir nem pra mim mesmo. Porque eu era orgulhoso demais para né, isso nem admitir. Esse pensamento que eu estou tendo agora, eu nem passava, esse pensamento ele nem se formaria em palavras antes de eu ler aquele livro. Mas é o que pessoas como eu era naquela época, sou um pouco até hoje, mas naquela época era bem mais estridente, porque eu não sabia que eu tinha esse lado naquela época. Esse lado ele estava oculto no meu subconsciente. Ao contrário de hoje, que eu sei, tenho noção desse lado. Ele existe, só que eu sei da existência desse lado. Então é muito mais fácil. Muito mais fácil você inventar, você lidar com o teu lado negativo quando você conhece ele minimamente bem. E é isso. E daí eu. O que eu tava falando? Umas luzes ficam apagando, acendendo. Com medo dele aparecer alguém do nada. Apareceu o Batman do nada, pedindo um cigarro, sei lá. Eu perco a linha de raciocínio. Mas é isso. E pessoas muito inteligentes que não pessoas muito inteligentes, mas pessoas inteligentes que usam a inteligência para se congratularem de alguma forma, digamos assim. Esse tipo de gente que eu tô falando. Essas pessoas, elas adoram falar, geralmente, esse tipo de gente, esse perfil, geralmente, que fala, não, aquela pessoa lá, ela se importa muito com a aparência dela. Não, ela conseguiu aquilo por causa da aparência. Não, assim é fácil.
elas nem percebem que elas tratam a inteligência, acima de tudo, nem necessariamente inteligência, mas a intelectualidade delas, como as pessoas bonitas e narcisistas tratam a beleza delas, entendeu? Porque o intelectual não é nem inteligente, olha só a diferença. Não é nem uma pessoa inteligente, eu não estou falando de uma pessoa inteligente necessariamente, estou falando de uma pessoa intelectual. Uma pessoa intelectual, ela é tão apegada ao intelecto dela, tão ou mais apegada ao intelecto dela, quanto um narcisista é apegado à sua própria aparência, sua própria beleza, entendeu? E não é fácil admitir isso. Dói se você é uma dessas pessoas. E, só que hoje acho que não hoje, mas desde sempre, mesmo por mais narcisista que uma pessoa seja, ela tem uma noção, porque é uma coisa muito explícita. Então, quando uma pessoa ela é bonita e ela gosta de admirar a beleza dela e os caralhos, ela sabe que ela está sendo narcisista. E ela continua sendo, e ela gosta de ser. E tá tudo bem, não que tá tudo bem, mas ela tem uma noção do defeito dela. Agora, muitas vezes uma pessoa intelectualizada, ela não tem nem sequer noção que ela também tá errada, que aquilo também é errado. E acho que isso não acontece porque quando você é intelectualizado, você tende a achar que a sua vida, você se preocupa com problemas mais sérios. Não, porque aqui eu discuto comunismo, eu discuto política, eu discuto coisas intelectuais que podem. Daí a pessoa usa o cope da. Não, é melhorar a humanidade, coisa assim. E não vai melhorar nada, entendeu? As pessoas que elas realmente são, assim, os inteligentes, que tiveram alguma ideia, que mudaram as coisas, as pessoas elas não eram necessariamente intelectualizadas, elas eram realmente inteligentes. Elas tinham uma potência de raciocínio diferente. Vamos lá. O cérebro, o intelecto, ele é um músculo, digamos assim. Esse músculo, entre aspas, esse músculo em Albert Einstein, ou sei lá, vamos pegar o próprio Dostoiévski, ou que mais pode colocar? Carlos Drummond de Andrade, que foi o cara que inventou o avião, acho que foi ele, posso estar falando groselha. Essas pessoas é como se elas tivessem o intelecto, mas o intelecto e a inteligência são coisas meio diferentes. A inteligência é a sua potência de raciocínio, como se fosse um processador natural. Então, um cara que é muito inteligente, ele consegue aprender matemática, os conceitos da matemática 8 vezes mais rápido do que uma pessoa normal, vamos. Ou seja, esse cara, se ele não pegar, nunca pegar no livro de matemática e não estudar, ele não vai ter conhecimento dos conceitos da matemática. Mas ele ainda vai ser mais inteligente do que um cara que passou a vida inteira estudando matemática, só que tem um intelecto, só que tem uma inteligência, não intelecto, inteligência normal. Só que aí que está o erro, aí que está o problema, e aí que está o pulo do gato. O cara que é normal e ficou muito tempo estudando matemática, ele vai achar que ele é inteligente, porque ele sabe conceitos, e ele sabe que 2 mais 2 é igual a 4, uau! E por ele saber vários conceitos, Bhaskara, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, ele vai se achar, ele corre o risco de se achar um inteligentão. Só que às vezes ele aprendeu isso por muito esforço, ele teve o mérito de querer aprender por muito esforço, mas ele não é inteligente. Isso não faz dele especial. Não faz a inteligência dele uma coisa potente ao ponto de revolucionar a humanidade de alguma forma. Ele só é um cara com inteligência normal que conseguiu desenvolver um intelecto um pouco acima da média, um pouco, porque ele se esforçou para isso. Um cara que é realmente superdotado na questão da inteligência, ele pode nunca ter pegado um livro de matemática, mas essa inteligência ela vai sublimar de alguma forma. Só que, como a gente vive num mundo extremamente intelectualizado, se você é inteligente pra cacete, mas não tem um intelecto construído, a maioria das pessoas, e especialmente as que têm uma inteligência medíocre, mas um intelecto inflado, elas vão achar que você é burro, porque você não sabe os conceitos, entendeu? Inclusive eu lembrei, isso me fez lembrar agora da minha avó,
que um primo mais velho meu, ele postou no grupo da família uma pegadinha que era assim: eu tenho 6 anos e o meu irmão tem 3. Quando eu tiver 60 anos, quantos anos o meu irmão vai ter? Se você respondeu 30 anos, eu lamento te informar, mas você é burro, porque ele vai ter 57 anos. Porque se eu tenho 6 anos e o meu irmão tem 3, quando eu tiver 60, ele vai ter 57, porque ele é 3 anos mais novo que eu. E a minha mãe, ela respondeu 30, entendeu? Ela pensou, não respondeu, não falou, mas ela pensou, tem 30. E ela tem mestrado em Química. A minha avó, que acho que não tem nem o médio completo, a minha avó, mãe da minha mãe, ela na lata respondeu a resposta correta mesmo. Ela venceu a pegadinha. Ou seja, entendeu a diferença entre inteligência e intelectualidade? A intelectualidade, às vezes, ela é só um manto, ela é só uma neblina que tampa as suas falhas cognitivas, digamos assim, de inteligência. Agora, é claro que quanto mais você estuda, mais inteligente você tende a ficar também, eu acho. Mas ainda assim, eu acho que tem um limite, porque da mesma forma que, por mais que você treine pesado e você fique com o corpo foda, e você se exercite desde sempre, fique com o corpo legal, você não vai chegar e você não vai virar um Schwarzenegger por causa disso. Porque por mais que você vá e você faça e aconteça, você é uma pessoa normal. A não ser, é claro, que você não seja normal. Às vezes eu tô, sei lá, tem um cara de 2 metros de altura e 120 quilos que nunca treinou na vida e tem 120 quilos de massa magra e 2 metros, o cara tá me ouvindo. Daí o cara começa a me ouvir e fala: Não, o cara tá certo, eu não tenho talento, vou largar. Não, se você é alto, se você tem seus 2 metros, tem seus 100 quilos e não é gordo, ou seja, tem 100 quilos de músculo, talvez você seja uma dessas pessoas. Mas eu estou partindo do pressuposto que você é uma pessoa normal. Então você não vai ser um Schwarzenegger, mesmo que você tente pra cacete. Aliás, um exemplo que não é muito de intelectualidade, mas sei lá, deu vontade de falar, é um exemplo físico. E aliás, tem pessoas, cara, tem assim, por mais que seja importante e você tenha que buscar a melhor versão de si mesmo, tem certas horas na vida que a gente vê que tem umas pessoas que elas nasceram para se destacar de uma forma simplesmente natural, sem esforço. A pessoa ela já nasceu destinada a ser acima da média. Eu tô falando mais de aparência mesmo, não tô falando de intelectualidade. Que eu lembrei agora, eu tava falando desse negócio do Schwarzenegger, eu lembrei do vocalista do Type O Negative. Eu não sei pronunciar inglês. Eu sei ler inglês. Eu tô treinando a minha leitura em inglês. Não tô treinando a minha pronúncia. Então não enche o saco, tá treinando inglês e não sabe pronunciar. Não, eu tô treinando a leitura em inglês. Não tô treinando a pronúncia, então não enche o saco. Mas o cara o nome do cara é Peter Steele. Pois, nem sei se pronuncia assim, mas eu acho que é Peter Steele, coisa assim. E o cara tem 2 metros, entendeu? Queixão quadrado, um chá de cabelo comprido. Entendeu? O cara simplesmente foi daquele jeito. Ele não precisou fazer esforço. E imagina um cara de, sei lá, 1,62 m que começou a ter calvície precoce. E só não precisa de mais nada. Um cara de 1,62 m começou a ter calvície precoce. Por mais que o cara treine, pegue pesado na academia, tome bomba, ele não vai virar o Peter Steele, entendeu? E da mesma forma que ele não vai virar o Peter Steele, ou Brad Pitt, ou Kurt Cobain, o cara que estuda pra caralho matemática e o cara que é muito intelectualizado e ele estuda pra caralho, ele não vai virar o Albert Einstein, ele não vai virar o... Quem mais? Quem são? Pra mim só o Albert Einstein é inteligente, não sei mais quem que é.
sabe? Carlos Drummond de Andrade, outro gênio da humanidade, Isaac Newton. O cara não vai virar essas pessoas. Por mais que ele estude, essas pessoas, elas estudaram, o estudo dessas pessoas só lapidou a inteligência natural delas, entendeu? E agora que eu vejo que tem essa diferença entre inteligência e intelectualidade, que na verdade a intelectualidade, e isso o livro fala, o homem de inteligência hipertrofiada, ou seja, o cara ele fica todo tempo estudando conceitos, estudando coisas abstratas, que isso acaba mais dificultando do que ajudando a pessoa a pensar. Da mesma forma que a minha mãe, que é uma pessoa extremamente intelectualizada, ela é mestra em química, da mesma forma, a pessoa assim, ela tá tão intelectualizada que essas pegadinhas fáceis acabam enganando, porque a pessoa tá tão apegada a conceitos e a normas que ela esquece de coisas mais simples. Ela acaba, sei lá, acaba sendo uma inteligência antinatural, de certa forma. E, parando para pensar nisso, é muito triste o que as escolas fazem, porque elas hipertrofiam a mente das crianças desde cedo. Então, as crianças associam aprender com uma coisa ruim. Elas associam aprender com saber coisas inúteis e depois esquecer, porque não tem o que fazer. E, e eu acho que é por isso que a sociedade hoje está tão ruim, tão chata, porque tem tanta gente se importando com política, porque são coisas intelectuais, não necessariamente inteligentes, mas intelectuais. Que basicamente são coisas que soam inteligentes, que têm conceitos, parecem legais, mas é um negócio meio sem significado. O que é discutir política? É você discutir o que um cara vai fazer lá e o que ele não vai fazer, e você não tem controle se ele vai vencer de novo, e você não tem. Eu acho que a única forma realmente legal de discutir política é você discutir no sentido prático. Por exemplo, tá, Lula e Bolsonaro 2022. Se Bolsonaro vencer, o que eu vou fazer? Se o Lula vencer, o que eu vou fazer? Vamos discutir isso? Vamos. Opa, aí é um negócio prático. Se tal cara vencer, eu vou fazer isso, isso e isso. Por quê? Porque eu imagino que as coisas vão seguir de tal forma. Se outro cara vencer, eu vou fazer isso, 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 porque eu imagino que as coisas. Mas mesmo assim, fica um negócio chato. Porque você imagina, você não sabe, você não tem controle, entendeu? Então acaba sendo chato. É por isso que é assunto de gente intelectualizada. Intelectualizado não significa inteligente, lembre-se disso. Ah, e sei lá, eu esgotei. Foi tão rápido que eu esgotei o assunto que eu queria. Mas é isso. E acho que tem tanta gente chata hoje porque a escola hipertrofia a mente dos alunos. Então você vê criança de 14, 15 anos, sabe, discutindo, ai, tem que falar ela, ele ou ele? Ah, porque o direito de não sei do que para o... Sabe, cara, não precisa discutir isso, sabe? Antigamente, as crianças, elas eram mais inteligentes e mais espertas do que as de hoje, porque elas não perdiam tempo discutindo essas coisas. Elas perdiam tempo fazendo coisas práticas, aprendendo de forma prática, colocando a pele em jogo de forma prática e vivendo na vida. Hoje não. Hoje é bonito você discutir. Só que quem discute não vive, e quem não vive não erra. E quem não erra não aprende. E quem não aprende não sabe. Então você não sabe nada se você perde seu tempo só discutindo com as outras pessoas. Ainda mais na internet, porque pelo menos na vida real você pode aprender uma retórica. Você perde uma discussão, você aprende pelo menos o que fez você perder a discussão. Você aprende a ler a linguagem corporal da pessoa, você aprende a perceber a entonação, mas na internet nem isso. Nem isso. Você não ganha nada. E é uma crítica a mim mesmo, porque eu já perdi bastante tempo discutindo groselha na internet. E é perda de tempo, não leva a lugar nenhum, no fim das contas. E todo esse raciocínio que eu tive nesse podcast é graças ao livro Memórias do Subsolo. Você pode achar literatura chato, você pode ouvir o nome do Dostoiévski e achar, nossa, nome difícil, que cara chato, e o cara que tá falando dele deve ser chato também. Mas não precisa ler os outros livros. Só lê esse daí,
que ele é curto, só tem 100 páginas e te garanto que vale. Bom, se você gostou do podcast, você vai gostar do livro. Se você não gostou desse podcast, você não vai gostar do livro também. Mas é isso aí. E eu acho que eu vou ficando por aqui. Porque mesmo bebendo água, minha garganta ela já tá doendo. Não sei por quê. Geralmente ela começa a doer lá pelos 50 minutos. Geralmente eu termino o podcast e ela só tá um pouco desgastada, mas ela não tá doendo. E hoje, não que ela tá doendo, mas ela tá cansando mais fácil, não sei por quê. Mas é isso. Não sei se tem mais o que falar, eu acho que não. Leia o livro, se você gostou do podcast, você vai gostar do livro também. E só para terminar, não ficar só intelectualidade, não sei o que, terminar de forma mais mais leve esse podcast. Eu fico me perguntando por que tem as minas que faz isso. Você chama a mina, aí beleza, ela responde lá, aí você manda mais umas mensagens, ela nunca mais responde. Aí passa 2 semanas, do nada ela manda um oi. Por quê? É a segunda vez que isso acontece comigo já. Por quê? Porque eu não sei. Sabe por que eu não sei? Porque ao invés de eu, com 16 anos, sair puxando assunto com tudo qualquer mulher até aprender como é que isso funcionava, eu fiz isso, mas fiz bem menos do que eu deveria fazer e perdi tempo falando sobre mulher na internet ao invés de eu colocar minha pele em jogo e aprender na prática. E é por isso que hoje eu não sei por quê. Depois de 2 semanas, ela chega e dá um oi. E daí você fica, por quê? Então não seja uma pessoa intelectualizada. Seja uma pessoa inteligente ou no mínimo esperta. Porque a pessoa esperta é aquela que ela aprende com a prática. A pessoa intelectualizada é aquela que aprende com a teoria. Só que a teoria é tipo uma pornografia uma pornografia mental. Porque você não está aprendendo. Você está você tá lendo algo de alguém que realmente aprendeu, que a pessoa foi lá e fez. Você pode até ter o conhecimento, mas no fundo você não internalizou isso, porque você não aprendeu. E dependendo do assunto, você até pode ler teorias, porque o assunto em si ele é teórico. Mas, por exemplo, você vai ler um livro sobre sedução, você pode ler todos os livros de sedução. Se você não for um cara que aplica isso na prática, não vai adiantar de nada. Mais vale um espertão favelado que consegue traçar os novinhos porque ele sabe, porque ele quebrou a cara e ele aprendeu como que faz, que um cara que lê um monte de porra, um monte de coisa e foda-se. E só que ele não põe a pele em jogo e por isso ele nunca vai aprender, mesmo que ele acha que saiba alguma coisa. E tinha, né? Tinha que terminar com mulher, né? Podia terminar de uma forma mais bonitinha, mas não, tinha que terminar falando de mulher, né? O meu lado gado falou mais alto. Mas é isso aí. E fica reflexão. Seja uma pessoa. Tente. Admire pessoas inteligentes. Agradeça se você for uma delas. Mas não seja uma pessoa intelectualizada. E saiba que inteligência primordialmente também é uma coisa genética. Não, você tem inteligência X, você pode em cima dessa inteligência se tornar uma pessoa mais com conhecimento maior, mais intelectual, mas a inteligência em si não é tão fácil assim você aumentar. E é isso aí, até a próxima. E vamos ficar falando groselha até eu descoisar aqui. E é